Olá, sejam bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. O nosso bate-papo cotidiano de hoje é viver no exterior. Exatamente, viver no exterior, um papo sério. Já fazia muito tempo que eu queria trazer esse vídeo aqui para o canal, mas faltava oportunidade. E esse é o assunto de hoje. Se é a sua primeira vez aqui no Drica Ribas TV, se você gosta de bate-papos cotidianos Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar nas suas redes sociais caso gostem do vídeo. Então, vamos lá, sem maiores falatórios, vamos direto pro vídeo. Bom, é um movimento que eu já venho observando, já tem, eu diria, uns 2 ou 3 anos atrás, desculpa, mas a minha mente hoje está bem nervosa, de brasileiros dos grupos, por exemplo, de Facebook, que andam se informando, perguntando, vários textos na imprensa ou nas próprias redes sociais de brasileiros que querem vir para o exterior, viver no exterior, em função da crise econômica e crise política e econômica, especialmente no quesito segurança, né, que no Brasil realmente é um assunto bem difícil, que querem vir para o exterior. E a pergunta, e aí fica, vale a pena morar no exterior? Vale, desde que você tenha um visto. Sim, um visto. Isso é muito importante. Se você efetivamente decidiu sair do Brasil, você se informe qual país que você gostaria de morar. Não estou falando que necessariamente tem que ser a Áustria, mas que você se informe junto ao consulado do país que você escolheu as opções de visto. Sim, porque sem visto eu realmente não sugiro. Primeiro porque a vida é muito cara aqui. É aluguel, é comida, é aquecimento, especialmente agora que estamos começando o outono, né, que há necessidade de aquecimento, internet, roupa e aí vai. Então, transporte, ou seja, tudo isso é um custo muito grande. E no caso específico da Áustria, você, sem este papelzinho, que chama-se Bestätigung de Anmeldung, que é o Medesetter, como se diz, você não faz absolutamente nada. Nem aluga casa, nem coloca filho, é extremamente complicado. Então, por isso que eu digo, se informe junto ao consulado do país ou na embaixada do país onde você escolheu morar. Eu sei que muitas embaixadas estão em Brasília, o Brasil é um país muito grande, mas tem vários países que dispõem de consulados, por exemplo, em São Paulo, no Rio, para que vocês possam se informar sobre a possibilidade de vistos. Bom, no meu caso, eu sou casada com um maridão, né? O maridão é austríaco, eu o conheci em Brasília, no meu último ano de faculdade de jornalismo, já faz mais de 20 anos, já faz bastante tempo. E na época, quando a gente se casou, havia, assim, era um imenso procedimento de papeladas que tinha que traduzir tudo, foi muito burocrático. E eu me lembro que nós queríamos nos casar no 12 de junho, que era dia dos namorados no Brasil, e o casamento ficou no 15, por causa que atrasou aí uma questão. Assim, eu não me lembro exatamente nos detalhes porque já faz muito tempo. É verdade que eu tive e tenho a minha vida facilitada porque eu possuo cidadania portuguesa em função do meu avô que era português. Então isso facilita e facilitou a minha vida, embora aí vem uma outra parte. Passamos um tempinho fora da Áustria por questões de trabalho e na volta, né, fui ao distrito fazer o registro, né, como eu tinha feito da primeira vez, e aí eu recebi uma cartinha dizendo que eu tinha um espaço de 4 meses para regularizar a minha situação no país. Eu falei assim, regularizar como? E aí nós vimos que eles trocaram as leis, ou seja, a pessoa que possui um passaporte da União Europeia, ela pode vir morar na Áustria, mas ela tem que provar que tem meios financeiros para viver aqui. Ou ser casada com um exemplar local, como eu. Só que no nosso caso, como na primeira vez que eu morei aqui, sai e entra com o passaporte europeu, nós nunca legalizamos o nosso casamento. E aí foi
o que tínhamos que fazer. Entretanto, né, eu tive que pedir para os meus pais uma cópia da certidão de casamento, tradução juramentada, todo esse processo que demora, né? Demora vamos dizer assim, algum tempo para fazer, e nesse entremeio, o maridão assinou um documento se responsabilizando pela minha pessoa. Então, estou contando isso para vocês, mostrando que não é simplesmente chegar, fui e aconteceu. Não. E agora, finalmente, depois desse, vamos dizer assim, percalço burocrático, eu tenho a minha situação legalizada no país, embora eu estava vendo o dia desse, por acaso eu estava vendo que tem uma página, né, que por algum motivo eu estava vendo que daqui a 5 anos eu tenho que voltar para solicitar uma espécie de um prolongamento do meu, nesse caso, desse papelzinho aqui que eu mostrei para vocês. Então, estou contando isso porque é uma burocracia. Aí vem a questão de trabalho. A questão de trabalho é um assunto também bastante complexo. Eu sou formada em jornalismo pelo Brasil e fiz um mestrado de gestão cultural em Bélgica, na Universidade de Bruxelas. E quando eu cheguei aqui, eu queria trabalhar nessa área, só que muito complicado. Na época era muito... Hoje eu vejo mais fácil porque tem mais opções de trabalho, mas antigamente não. E os únicos empregos que saíam era na parte administrativa, parte de secretariado, ou seja, você vai ter que voltar algumas casas para trás. E não necessariamente trabalhar no que você gostaria de trabalhar, e mais, empregos que não vão ser para você por você ser estrangeiro. Isso é um fato da realidade. E aí trabalhei um tempo numa agência de cobranças aqui em Viena, até ganhando relativamente bem, mas eu não estava muito satisfeita, né? Porque afinal de contas não era exatamente isso que eu gostaria de fazer. E nessas indas e vindas acabei indo para a Universidade de Viena e fazendo o meu doutorado no Departamento de Ciências das Mídias sobre performance e identidade no Rio de Janeiro, analisando o baile funk e o desfile das escolas de samba. E aí passei um tempo aí no mundo acadêmico, minha filha nasceu e aí voltando ao trabalho, eu resolvi que eu finalmente gostaria de trabalhar ou tentar trabalhar na minha área, ou tentar trabalhar no que eu estudei. Nada contra o mundo acadêmico, mas de alguma maneira também não é, vamos dizer assim, não era exatamente isso, sabe? Vamos falar assim, não era exatamente isso. Aí comecei a olhar propostas de trabalho e o que acontece? A boa maioria são 40 horas. É o que acontece no meu caso específico. Eu tenho uma criança pequena em idade escolar que demanda, e você que tem filho pequeno sabe disso, demanda de uma certa, vamos dizer assim, um certo cuidado, né, de você educar mesmo, né, a tarefa dos pais de educar. Maridão trabalha e viaja muito, né, viaja assim de trabalho, né, tipo assim, de um dia para o outro, ou às vezes passa até alguns dias fora. E a minha família está a um oceano de distância, é a família do maridão, porque o maridão vem do estado de Vorarlberg. Então, assim, fica muito, muito difícil simplesmente assumir um trabalho de 40 horas, porque você vai fazer o quê? Né? Você vai falar para o seu chefe, olha, hoje eu não posso porque meu filho está doente. Ou, por exemplo, como acontece, que é o clássico da cidade de Viena, que tem vários eventos que são fim de tarde. Então fica muito difícil. Então, um dos motivos também que eu vim para a internet, que eu vim aqui para o YouTube e ampliei o leque do blog da Drica Ribas, foi que eu pudesse ter uma flexibilidade, né? Vamos dizer assim, flexibilidade para eu poder cuidar da minha filha. E cuidar da minha filha, esse é um ponto. Outro ponto também, pessoal que mora no exterior, você tem que fazer tudo. Lavar, passar, cozinhar, tudo. Por exemplo, eu tô gravando o vídeo aqui para vocês agora e depois eu vou ter que ir pro supermercado para preparar a janta para noite, por exemplo. E depois, claro, né, as tarefas cotidianas que a gente tem que fazer, que recai, né? Embora o maridão ajude muito, mas mesmo assim recai sobre a nossa pessoa. Então, isso também não é assim, sabe? Não é essa coisa tão linda que certos perfis
do Instagram vende. Não, não funciona assim. Por exemplo, na semana passada minha filha ficou doente, pegou um resfriado fortíssimo e ficou uma semana em casa. E aí você já não consegue trabalhar porque a criança fica doente. Aí eu vou contar para vocês uma situação cotidiana da cidade de Viena, que é um problema que, aliás, vai ser amplamente discutido ano que vem nas eleições daqui. A ausência de médicos, exatamente. Eu tentei contactar o pediatra da minha filha, não consegui, liguei e não consegui falar com ele, porque eu precisava de um atestado médico, porque aqui a criança, ela pode faltar até 3 dias, a partir do 4º dia ela precisa de um atestado médico. Então eu perdi uma manhã inteira para eu conseguir um médico que me desse um atestado médico. Finalmente a minha médica de confiança deu, né? Porque como não se trata de uma criança muito pequenininha, no caso um bebê que precisa de um pediatra, consegui um atestado médico. Mas isso eu perdi amanhã. Eu pedi um para a manhã inteira. E a criança fica meio, né, choramiguenta, tudo. Então assim, ou seja, sem a família, embora eu tenha amigos e tenha minha vida bem estabelecida aqui, mas é complicado, entendeu? É complicado. Então esse é um outro ponto também que quem assim sonha em vir para o exterior vai ter que pensar bastante, né? A questão dos filhos, porque você vai ter que combinar o trabalho com crianças. Embora aqui as escolas da cidade de Viena tenham a opção de que as crianças, o que se chama em alemão de Spätdienst, que as crianças podem ficar até as 5 da tarde no colégio. Mas também tem a questão da criança se cansar, né? Por exemplo, a criança fica de 8 da manhã às 5 da tarde no colégio, é complicado também porque tem dever de casa e tudo. Então, eu tô assim contando, né? Deixa eu ver assim, a questão do trabalho, as adaptações, é porque eu fiz aqui um papel, né? A questão do trabalho, você vai ter que se adaptar não necessariamente ao trabalho que você gostaria, mas os trabalhos que tem. E claro, né, a gente também vai falar os pontos positivos. Por exemplo, a cidade de Viena é uma das cidades de maior qualidade de vida no mundo, né? Recentemente o The Economist citou mais uma vez a cidade de Viena. Qualidade de vida que é em função dos impostos que se pagam. Os europeus do centro-norte da Europa têm vamos dizer assim, plena consciência dos impostos que se pagam, ou seja, existe segurança, existe transporte público, o sistema de saúde tem lá alguns probleminhos, como esse que eu citei para vocês, a ausência de médicos, mas claro que comparado com o Brasil, e infelizmente na situação atual que vivemos, infinitamente muito melhor, isso não tenha dúvidas. Mas mesmo assim, volto a dizer que vocês avaliem muito a questão do visto, os meios financeiros, porque os controles, muitos controles estão rigorosos. Vocês viram a história que eu acabei de contar para vocês da minha pessoa, que eu tive que legalizar o casamento porque eles trocaram as leis. Um tipo de controle que é muito comum aqui na cidade de Viena é nos transportes públicos, ou seja, porque não existe a catraca, né, como existe no Brasil, mas existe os controladores e você tem que ter o ticket, né, para usar o transporte público. E se você não tiver o ticket, e se você não tiver um documento legal, eles te chamam a polícia na hora. Estou contando isso, por exemplo, aqui em uma estação que eu moro relativamente perto do Prato Externo, minimamente uma vez por semana eu vejo alguém algemado. Então assim, é assim muito delicado. E alguns anos atrás eu vi uma deportação de um voo saindo de Frankfurt para São Paulo. E é muito humilhante, é muito triste, sabe? Assim, o policial entrando, mandando a pessoa ficar sentada no assento, na cadeira, né, do avião. Então assim, é muito triste tudo isso. Então eu não sugiro, eu entendo que a situação no Brasil, especialmente de segurança, não é uma das melhores. Eu entendo isso perfeitamente. Mas eu acho que vocês têm que avaliar muito a questão, sobretudo do ponto de vista financeiro. Porque se vocês, por exemplo, eu estava vendo um dia desses uns vídeos de brasileiros que para Portugal, né? Que claro, Portugal acaba sendo mais fácil em função do idioma, mas é um custo, é um custo, entendeu? Você tem que se planejar muito bem planejado. Se você se planeja
super bem, você consegue o visto. Poxa, no caso de você decidir vir para a Europa, eu acho que a Europa, em relação aos Estados Unidos, tem uma vantagem incrível, que é a possibilidade de você viajar por vários países. Por exemplo, a gente está aqui em Viena, pode ir para o leste europeu, pode ir para Bratislava, que está mais ou menos 1 hora de carro daqui, para Praga, que está 2 horas de carro daqui, para Budapeste. Você pode, falando, outro ponto importante, falar o idioma do país, o que você escolheu para morar, isso é fundamental. Não somente pela questão de trabalho, como a gente conversou, mas também pela questão de você aproveitar das opções culturais que a Europa oferece. A cidade de Viena, por exemplo, nesse fim de semana teve o que eles chamam de Langenarte-Museum, a noite dos museus abertos, né, os museus abertos com entrada gratuita pela Áustria inteira. Então, assim, existe uma imensa, assim, diversidade, um leque cultural que eu acho fantástico, e que se você aprender o idioma do país onde você escolheu morar, você vai aproveitar, você vai curtir, que isso, na minha leitura, é uma vantagem em relação aos Estados Unidos. Então é isso, vocês me desculpem a voz de fuinha, mas filhota ficou doente na semana passada, e a pessoa aqui, né, porque o vírus passou para o meu marido, passou para mim, então ficou todo mundo semana passada doente, e assim, e acontece assim. E acontece assim. Então tá, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A minha intenção não foi jogar um balde de água fria em cima de ninguém, muito pelo contrário. A minha intenção, a minha ideia aqui foi de trazer a situação de viver no exterior, ou a vida como a vida é, como diria Nelson Rodrigues, com todos os seus lados positivos, no caso da cidade de Viena, da qualidade de vida, no meu caso, que a cidade possui, que infelizmente Brasília, de onde eu venho, não possui, embora Brasília ainda tenha qualidade de vida comparado com outras cidades no Brasil, das adaptações que você tem que fazer, de repente você ter que se adaptar a empregos que não sejam exatamente empregos que você gostaria, o fato de você estar longe da família e de você ter que se virar. Assim funcionam as coisas, tá certo? Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar um joinha e compartilhar nas suas redes sociais. Se é a sua primeira vez aqui no Drica Ribas TV, desculpa essa voz de fuinha, mas eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e a gente se vê no próximo Papo Cotidiano aqui no Drica Ribas TV. Fui!